Escrever também é cuidar da memória. É garantir que a história de um povo continue viva, mesmo quando o tempo tenta apagar. No Curiaú, a escrita virou instrumento de permanência, resistência e ensino. Entre livros, cadernos e afetos, há quem transforme o cotidiano de um quilombo em história. É que eu sempre falo que a educação vem de casa. A minha mãe era daquelas pessoas que não sabia ler nem escrever, mas a educação dela, que ela nos transmitia para os seus filhos, foi a educação verdadeira, do ensinar os valores que a sua família ensinaram para ela. Então, para hoje eu estar aqui como pedagoga, eu aprendi muito com a minha mãe. Eu parei de estudar aos 16 anos de idade para trabalhar. Empregada doméstica, como babá, faxineira, tudo eu fazia na vida. Pensando que era o melhor para mim. Lavar roupa para fora, porque eu tinha que tomar conta da minha filha pequena. Aí eu digo para você, Bruna, hoje eu posso mostrar minhas unhas, que naquela época eu não mostrava. Era pintado de esmalte vermelho para esconder o carvão debaixo da unha. O meu perfume era tabu para esconder o cheiro do sabão forte no meu corpo, porque era na mão que se lavava a roupa. Quando meu pai me ajudou a escrever a história do meu povo, foi uma tarde assim, uma inspiração que veio de eu fazer aquele livro. Meu pai estava na janela, nossa casa de madeira, e conversando, falando, eu na frente da televisão com o caderno, que tinha terminado de ajudar minha filha a fazer o trabalho, o dever de casa. Ele falando, eu perguntei para ele o que ele estava falando. Ele me diz, minha filha, só que as palavras o vento leva, quando morre leva tudo. Aquilo foi um estalo. Eu com o caderno da minha filha disse, então me conte o que é que você está falando. Comecei a escrever no caderno dela. Veio ele contando, vinha dia, noite, a gente conversando. Quando ele começou a passar mal, a gente ia para um socorro com ele. Aí eu levava o caderno na bolsa. Quando ele tomava aquele remédio que a dor cedia, ele sentava na cama e dizia assim, tu trouxe o teu caderno? Eu disse, está aqui, então vamos escrever. Aí, indo para o socorro, ele me contando as histórias. O pessoal ficava olhando. Então, o meu pai foi um grande baluarte, o começo de tudo na minha vida, para minhas escritas. Quando a gente vai e começa crescendo e entendendo que o Ladrão do Mar Abaixo está em todas as disciplinas, ele faz parte de uma pedagogia, aí é que me fortaleço muito mais ainda. Porque o Ladrão do Mar Abaixo ele cabe ali não só para dançar dentro de uma sala de aula, não só para cantar o ladrão dentro de uma sala de aula, mas sim para o professor ensinar. Porque você começa a estudar a história do Mar Abaixo, você começa a fazer as letras de música e estudar o português, você começa a estudar a arte ao fazer das caixas da roupa, a química onde você vai descobrir, fazendo a nossa gengibirra, os nossos licores, a nossa comida, a educação física, você dançar, você jogar capoeira, que você pode trabalhar de qualquer maneira, o Mar Abaixo. Ensinar para nossas crianças na sala de aula. Esse é meu trabalho. Essa é a minha essência hoje de estar falando do Mar Abaixo como pedagoga, ensinando a pedagogia do Mar Abaixo e do batuque. E fazer esses livros, então já trazendo as letras do Ladrão do Mar Abaixo, ensinando as nossas crianças o que é o Ladrão do Mar Abaixo. É a nossa história cantada e contada através das caixas. Ei, Dona Flozinha, vamos dançar Mar Abaixo na casa da Dona Flozinha. Ei, Dona Flor, ei, Dona Flozinha, vamos dançar Mar Abaixo na casa. Eu fui trabalhar na escola Sambódromo. Quando eu chego lá, eu era a única preta da turma. Tinha muitos serventes, mas eu era a única preta da turma. E eu tentando terminar o livro que o meu pai estava me ajudando a escrever. Quando eu fazia as limpezas das salas, que cada um tinha o seu corredor para limpar, o seu espaço para limpar. Então, quando eu terminava de limpar minhas salas, eu subia para o 3º piso, levava o meu caderninho e ficava escrevendo lá, porque era só o som dos pássaros. E quando foi um dia, chegou um cidadão para conhecer a escola, que veio de fora. Então, derramou café numa das salas, chamaram a moça que limpava a sala. Ela respondeu para o meu chefe que ela não ia, que era para ele me buscar, que só queria estar escrevendo. Eu não vi quando ele subiu para o 3º piso, que ele veio por trás. Eu estava sentada na escada
Ele bateu na minha costa dizendo que era para mim me levantar dali para limpar, para mim fazer a limpeza, porque isso não era para mim. Escrever não era para mim. Quando eu vou passando, eles estão todos parados, numa roleta, que tinha aquela roleta que a gente passa dentro do sambódromo, achando graça porque eu fui limpar a sala, que ele tinha mandado eu limpar a sala, eu fui limpar. Limpei a sala, arrumei tudinho as coisas, voltei. Fiquei pensando lá, quando eu voltei da Escola Sambódromo, eu fui na UNA, que na época estava construindo a UNA. A presidente da UNA era minha prima, Raimundinha Ramos. Aí eu disse para ela, Raimundinha, me pede para mim vir para cá, para a UNA, porque eu quero limpar o chão que eu vou dançar. Porque ia ter o encontro dos tambores. Fiquei na UNA até ser inaugurada a UNA e terminar o contrato lá da Escola Sambódromo, que todo mundo saiu. Aí eu perdi meu emprego de novo. Mas quando eu lancei o livro, que o Fernando Canto me ajudou a lançar esse livro, História do Meu Povo, eu disse, olha, que não era para mim, mas eu vim trazer para você ler um pouco da minha história que eu estava escrevendo. E hoje eu gosto de falar isso, que é para nós mulheres como preta. Não só mulher preta, porque às vezes você chega num lugar, as pessoas não querem ter consideração porque é mulher. Mas principalmente a mulher preta. Se valorize. Lute por aquilo que você quer. E eu fui zoeja. Eu fiz de 2009 da primeira série à oitava série, porque eu já era alfabetizada. Eu só queria documento para mim voltar a uma sala de aula. E em 2009 eu comecei a estudar. E aí eu terminei meu segundo grau, terminei de Maria do Carmo, com a graça de Deus, em 2012. Ao terminar 2012, como patrona da primeira feira do livro do Amapá, e quando eu me vi sentada numa sala, dentro de uma faculdade, eu disse, sou eu mesma e quero ajudar as outras, que também pensam como eu. Não é só ficar dentro de casa, não é só ficar reparando o filho, não é só estar no fogão, não é só estar no balcão do outro, como eu fui. Eu fui balconista, fui lavadeira, fui empregada doméstica, fui babá. E hoje eu pedagoga, mestranda na Universidade Federal do Amapá. Às vezes eu não acredito. Às vezes assim, mas tu ainda fala errado, tu ainda fala como quilombola. Falo sim, que eu não quero perder minhas origens. E vou continuar falando. Vou falar sim na hora da minha defesa, profissionalmente, como uma mestranda. Mas para falar igualmente a minha comunidade, eu não vou perder. Bispo já falava isso. Sou Esmeraldina dos Santos, 70 anos, moradora do Quilombo do Curiaú, filha da tia Chiquinha, do mestre Bolão. E hoje eu não quero ser como a Carolina de Jesus, que foi reconhecida depois da morte. Eu quero ser hoje como eu estou sendo agora. As pessoas me valorizar hoje, agora. Eu cansei de ser aquela mulher desvalorizada. Passei a ter valor quando eu voltei a estudar, quando eu voltei à sala de aula. Então, isso tudo para mim hoje, eu faço um resumo todo na minha vida. E quando eu voltei à sala de aula, eu comecei a me enxergar como mulher. Porque ali começa a vir as discussões. Hoje eu sou uma mulher fortalecida, aos 70 anos. Eu digo assim, às vezes eu nem acredito que realmente isso está acontecendo comigo. Mas aí eu coloco o pé no chão. A sala de aula me fez eu ser essa mulher, essa fortaleza que eu sou hoje. Ainda tem pessoas que ainda pensam que a gente faz parte da escravidão e nós não somos mais escravos. Nós somos livres. A partir que se pisa numa sala de aula, numa escola, começa a entender sua história, você não é mais escravizado de ninguém. Você é uma pessoa livre. Espero que um dia algum meu neto ou meus bisnetos possa conseguir fazer tudo isso que eu estou fazendo. Neste episódio, ouvimos os ensinamentos de Esmeraldina dos Santos, quilombola, filha de tia Chiquinha e mestre Bolão, pedagoga, mestranda e escritora de literatura. E é na escrita de Esmeraldina que a história do seu quilombo se eterniza.